Saudações a todos, sejam muito bem-vindos à nossa palestra, nesse evento sensacional que é o Pensar Contabilidade. Eu sou o professor Matheus Alexandre e nós vamos tratar da contabilização de reflexos da pandemia da Covid-19. Nós escolhemos 4 tópicos específicos por entender que eles podem representar a maioria dos desafios enfrentados por profissionais de contabilidade, sobretudo nas pequenas e médias empresas, né? Bem, nosso primeiro tópico vai tratar de perdas estimadas em estoques. Na sequência, vamos tratar de custo de ociosidade. O terceiro tópico, iremos discutir alguns aspectos relacionados às perdas esperadas em recebíveis. E, por fim, trataremos da modificação de contratos no âmbito da NBCT G47. Bem, inicialmente nós queremos registrar nosso profundo pesar pelas milhares de mortes decorrentes da Covid-19. Ao mesmo tempo, também queremos prestar nossa solidariedade a todos os entes queridos e familiares que tanto sofrem nesse momento. Bem, o que vamos tratar aqui basicamente são os reflexos econômicos decorrentes das medidas de isolamento social, né? Com isso, nós sabemos que houve uma forte diminuição da atividade econômica, e isso em escala global. O próprio FMI estimou para 2020 uma retração no PIB global na ordem de 3%. Para o Brasil, especificamente, a previsão é de uma retração de 5,3%. Na última pesquisa que o IBGE fez levantamento do PIB, nós tivemos aí um registro de uma retração de 1,5% do PIB, comparado o primeiro trimestre de 2020 com o último trimestre de 2019, e uma retração de 0,3% do PIB se compararmos com o primeiro trimestre de 2019. Então isso é bastante significativo, principalmente no nosso país, que estávamos tentando retomar a atividade econômica, e em países menos desenvolvidos a estimativa da FMI é que os efeitos da diminuição, da desaceleração da atividade econômica, eles tendem a ser ainda maiores, né? Então a gente vai tentar entender isso no âmbito das empresas, né? Como esses efeitos econômicos eles vão se refletir no patrimônio, no resultado e nos fluxos de caixa das entidades. A gente aqui quer chamar especial atenção para as pequenas e médias empresas, né, que podem sofrer bastante com essa retração da atividade econômica. E aí, no contexto de gestão, a informação contábil ela se revela como insumo fundamental para a tomada de decisão, para que sejam apontados os caminhos a serem seguidos por essas entidades, né? Então, é preciso contabilizar corretamente esses reflexos, de modo a você gerar informação fidedigna, que represente adequadamente a situação patrimonial, econômica e os fluxos de caixa da entidade. Isso é fundamental, pois somente assim a contabilidade vai poder cumprir o seu papel, né, e vai contribuir efetivamente com a gestão das empresas e com a superação de todos esses desafios. Bem, então o primeiro tópico que nós vamos tratar, ele se refere às perdas estimadas em estoques. Basicamente, você tem um princípio que norteia a contabilização de ativos, né, que nenhum ativo ele pode estar registrado por um valor superior àquele que você pode recuperar. Então isso vai valer aqui para estoque, você tem isso no âmbito do impairment, você tem isso para estimar perdas esperadas em recebíveis e por aí vai. É um princípio norteador, né? Então, no caso do estoque, você já tem um critério de mensuração que é bastante antigo, que eu acho que todos conhecem, que é o custo ao mercado dos dois ou menor, né? Então, agora no âmbito da nova normatização, né, que é prescrito pela NBCT 16, nós temos que os estoques serão mensurados pelo custo ou valor realizável líquido dos dois ou menor. Basicamente, nós temos um critério praticamente igual ao que tínhamos antes, né? Então, nesse ponto, nós não temos diferenças significativas do ponto até de vista da aplicação da norma. Então, o que vem a ser esse valor realizável líquido, né? Ele corresponde ao preço de venda estimado no curso normal dos negócios, deduzido dos custos estimados para sua conclusão e dos gastos estimados necessários para se concretizar a venda. Bem, basicamente, para você determinar o valor realizável líquido, você vai precisar estimá-lo, né? Com exceção do que se refere muitas vezes à matéria-prima, que geralmente você pode tomar como referência o custo de reposição, que você consegue no mercado, né, que aí pode ser até mais fácil.
Mas no caso de produtos destinados à venda, você vai ter que analisar o cenário de venda, né, do como está o mercado. Por exemplo, considerando esse ambiente de pandemia, então você pode ter alguns estoques que estejam encalhados, já é preciso dar vazão. Então, de repente, a empresa decida reduzir valores de estoque abaixo do preço que normalmente é vendido. Então, quando acontece isso, você tem um valor de realização menor e, consequentemente, você vai ter uma perda em relação ao que você já tinha contabilizado no estoque. Então, como eu falei, nós vamos aqui transitar, na maioria das vezes, no âmbito do julgamento e da realização de estimativas, né? Então, isso vai exigir uma maior subjetividade e vai exigir muito mais do profissional de contabilidade. O objetivo é que se chegue num valor bastante aproximado daquilo que efetivamente irá acontecer. Então, se todas as variáveis, ou então, se a maioria das variáveis forem consideradas e analisadas com critério, com cuidado, as estimativas elas tendem a ser menos imprecisas. Tá? Bom, então, para esclarecer um pouco mais sobre esse tópico, né, então nós vamos tratar aqui de dois exemplos. O primeiro exemplo, no caso, é de uma empresa industrial. Nós temos aqui tratando de valor realizável líquido de matéria-prima. No segundo exemplo, vamos tratar de mercadorias para revenda, né? Então, vamos lá, nesse caso. Então, vejam só, nós temos aí a empresa industrial YYZ, né? Ela possui os estoques em 31 de março de 2020, conforme está evidenciado no quadro, né? Então, nós temos aí o custo unitário, pelo qual os produtos estão contabilizados, quantidade e o custo total. Então, em 31 de março de 2020, a YYZ ela possui um estoque de 6 a 109 mil reais. Então, aqui são os custos unitários pelos quais os respectivos estoques estão contabilizados, né? Bem, como se trata de estoque de matéria-prima, então a determinação do valor realizável líquido pode considerar o valor de reposição desses itens, né? Então, a empresa pode fazer isso realizando uma cotação de preço junto aos fornecedores, né? Então, é o que assumimos aqui no nosso exemplo. Então, veja só, aqui os preços praticados pelos fornecedores em 31 de março de 2020 são esses aqui, para cada uma das matérias-primas, né? Então, nós vemos aqui, que, como eu já destaquei aqui em vermelho, temos que para MP1 e MP3, né, nós temos um valor inferior ao custo contabilizado, né? Então, para esses dois itens, nós vamos reconhecer a respectiva perda, né, estimada. Agora, é importante que nessa verificação, nessa determinação do valor realizável líquido, isso seja feito de forma individual, né? Porque no global, se você fizer um cálculo global do estoque, você pode ter variações positivas de um determinado item, né, que podem comprometer o reconhecimento da perda. E aí, no final, você acaba indiretamente afetando o patrimônio, afetando o resultado, com base em ganhos ainda não realizados. Então, é importante individualizar os itens para fazer essa determinação, né? Então, vamos lá. Continuando aqui, então, para estimarmos aqui a perda, né, então vamos considerar aqui o custo unitário menos o valor realizável líquido vezes a quantidade. Então, nós temos isso aqui para matéria-prima 1 e para matéria-prima 2. Para a primeira, nós temos uma diferença de 50 centavos, multiplicado pela quantidade, nós chegamos a um total de R$ 2.500. Né? Já para a perda estimada relativa à matéria-prima 3, nós vamos ter uma diferença de R$ 3,00, eu tenho um total de 1.000 unidades, então vamos chegar a uma perda de R$ 3.000. Então, essas perdas elas vão ser contabilizadas, vão ser reconhecidas numa conta redutora do estoque relativamente a cada matéria-prima, né? Então, aqui a nossa proposta de contabilização, como eu disse, nós estamos criando uma conta redutora, né? E aqui no nosso caso, nós detalhamos o plano de contas, de modo que temos contas de estoque separado para cada item e, consequentemente, vamos ter contas de redutoras desses estoques específicas também, né? Então, temos a primeira conta para matéria-prima 1, para matéria-prima 3, e nós vamos ter 2.500 para 1, 3.000 para 3, veja que são contas redutoras de ativo, tem natureza credora, e aí você vai contabilizar o total como outras despesas, perdas estimadas em estoques. Isso aqui é que vai afetar o resultado.
Então veja só aqui uma visão que seria de balanço patrimonial, seria evidenciado um estoque de 103.500 e poderia ter um detalhamento em notas explicativas, né, da composição desse estoque, no caso dos valores por matéria-prima e as respectivas perdas, que estão aqui separadas, individualizadas, né? Então perceba, em função dessas perdas, nós mensuramos, né, um impacto de R$ 5.500 que contabilizamos que afetou o resultado, consequentemente afetou o patrimônio líquido, pois vemos aqui que há uma redução no ativo da empresa, né, uma redução nos estoques. Bem, sendo essa redução em função desse cenário de crise, né, da pandemia, então você observa que nós conseguimos mensurar um impacto de 5.500 no patrimônio da entidade, né? Porque já estamos antecipando aí que houve uma aplicação de capital superior àquela que poderia ter ocorrido agora, né? Então, quer dizer, o valor da matéria-prima, ela tem um custo de entrada inferior. Então, nesse caso, corresponde que houve uma aplicação de capital e em valor superior àquele que poderia ter sido realizado agora, né? Bem, então nós vamos agora para o segundo exemplo. Esse segundo exemplo ele trata da perda estimadas em estoque de mercadorias, considerando o método do varejo. Então perceba, nós vamos tratar aqui de uma empresa comercial, no caso é um supermercado aqui do exemplo, e nós vamos aplicar esse método, né? Isso aqui geralmente ele é aplicável quando você tem um estoque que é composto por vários itens, né, e você não tem um controle individualizado tão preciso, tão eficiente. Então aqui é uma simplificação que você pode aplicar para se chegar à estimação dessa perda, né? Então é um parâmetro que pode ser considerado, né, é uma metodologia que pode ser aplicável, que é bastante interessante, que às vezes é difícil no caso, como eu disse, tem aqui, por exemplo, supermercados, imagine farmácias, empresas de autopeças e por aí vai, e você ter uma identificação individual de cada item ou de grupos de itens, né, para que você estime o valor realizável líquido desses itens ou grupos de itens. Então, pode ser um tanto quanto trabalhoso, muito embora você tenha recursos informacionais que possam ajudar bastante nessa tarefa, né? Mas aqui é uma alternativa, é para ilustrar um método que ele acaba sendo um pouco explorado e eu acho que é uma ferramenta interessante nesse momento, né? Que muitas empresas, principalmente no caso pequenas e médias empresas, pode não ter esse controle tão efetivo, né? Então aqui é uma alternativa que se mostra bastante viável. Então percebam. Então considere aqui que essa movimentação aqui que a empresa teve, supermercado de superação, ele apresentou essa movimentação aqui de custo, estoque inicial, compras líquidas e mercadorias disponíveis para venda, uma avaliação com base no preço de custo, tá? E aqui nós temos essa mesma movimentação, só que mensurada ao preço, ao valor de venda, ao valor de varejo, né? Então, cada item é multiplicado pelo seu valor de venda, né? A quantidade de cada item, e aí você encontra os respectivos valores. Então, nós temos aqui o que seria, em princípio, um CMV, que basicamente vai ser o que foi vendido, né? É o total das vendas. E aí nós chegamos a um estoque final com base no valor de varejo na ordem de 800 mil. Perceba, a aplicação desse método é recomendável, né? Basicamente para empresas de varejo e que possuem estoques compostos por vários itens, né? Então isso aí é uma simplificação, é bastante interessante. E outro aspecto que deve ser observado é que esses estoques, o interessante é que os itens possuam margem de lucratividade semelhante. Se houver muita diferença, a aplicação desse método pode gerar informação distorcida. Então a recomendação é o seguinte, é que você agrupe, né, os itens que possuem uma mesma margem de lucratividade, uma margem de lucratividade muito semelhante, para somente assim você fazer a aplicação do método, né? Então, no nosso caso, nós estamos assumindo aqui no exemplo que eles possuem, que os itens que compõem o estoque possuem margem de lucratividade semelhante. Então, é possível aplicar sem ter que fazer grandes ajustes. Então, vejam só, temos aqui a parte principal aqui desse método é o cálculo da relação desse quociente aqui, custo-varejo. Então, você vai dividir o total de mercadorias disponível para venda no período, mensurado ao custo, né, que é o valor de entrada e o valor que você tinha antes de estoque, dividido pelo preço de venda
né, pela mensuração com base no preço de venda. Então aí você vai ter essa relação que de custo, o custo em relação à venda equivale a 45%. Então se você tem um preço de venda e você aplica 45% sobre ele, né, de forma aproximada, você vai chegar ao valor de custo, né, e sem necessariamente você ter que levantar os valores em documento fiscal, em escrituração, enfim, e por aí vai. Então aqui nós vamos considerar, então, aplicando esse percentual sobre o valor das vendas, que seria 2 milhões, né, e aí nós encontramos aqui o custo, o CMV, que seria de 900 mil, e o estoque que nós tínhamos, né, determinado, cujo valor foi determinado com base no preço de venda, que resultou em 800 mil, aplica 45%, chega a um custo de 360. Então perceba, estoque inicial mais compras, 1.260.000, menos estoque final, 900 mil, que é o CMV. Então aqui é uma maneira aproximada de se chegar nesse estoque. Bem, em função da crise, vamos supor que o supermercado tenha decidido reduzir seus preços de venda em 25%, até mesmo para dar vazão aos estoques, ele quer fazer fluxo de caixa, então ela vai trabalhar, vai diluir sua margem de lucro, aí vai reduzir sua margem de lucro com a redução desse 25%, né? Então o que é que acontece? Nós vamos fazer esse markdown no preço de venda, né? Então vamos ter uma redução, então isso vai impactar o valor realizável líquido. Nós tínhamos no slide anterior calculado o estoque com base no preço de venda que até então era praticado, mas agora o preço futuro ele vai mudar. Então é preciso fazer esse ajuste, porque essa redução de 25% vai implicar também no reconhecimento de uma perda, né? Uma vez que, como estamos tendo como referência o preço de venda, ele vai reduzir, então isso vai também surtir efeitos negativos sobre o valor do estoque. Então, vamos ver isso aí. Então, veja só, nós temos o estoque final calculado com base no preço de venda original, 360 mil, e aí você tem um markdown de 25%, então nós chegamos a um estoque calculado com base no novo preço de venda, né, que dá 270 mil. Basta fazer uma redução de 25% no valor do estoque final, que já você tinha um valor de 800, né, a preço de venda. Você reduz em 25%, ele vai ficar no valor de 600 mil, e aí você aplica o quociente de 45%, que aí você aplica o quociente original sem a redução de preço, que somente assim você vai poder mensurar a parcela de perda, né, decorrente dessa redução de preço. Então aqui, por fim, quando você faz a diferença entre esses dois estoques, você chega numa perda estimada de 90 mil reais, né, ok? Bom, então a contabilização disso aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter meu estoque de mercadorias para revenda, estou considerando uma única conta, né? Baixei o CMV, tá? Com base no método do varejo, como nós fizemos. E aí é o seguinte, eu vou abrir essa conta redutora de perda estimada em estoques e vou contabilizar os 90 mil, que vai ser uma despesa, né? Outras despesas. E no final, meu estoque, aqui tendo uma visão de balanço, eu vou evidenciar um estoque em balanço de 270 mil, mas se eu abrir aqui, se eu tiver um detalhamento, vou ter uma conta que vai evidenciar o valor em princípio original, né? E vou ter uma conta redutora que vai exibir o valor da perda estimada no período. Então veja que esse método ele traz uma certa simplificação, né? E ele cumpre seu papel no sentido de estimar essa perda. Então aqui é uma ferramenta que pode ser utilizada quando você não tiver condições, né, de definir, de determinar o custo dos itens que compõem o estoque. Então aqui é um instrumento que pode contribuir e muito para que você de fato mensure e reconheça essas perdas e os impactos no patrimônio da empresa, no resultado e nas expectativas de fluxo de caixa, né? Se nós quisermos aqui analisar especificamente, né, desse caso, qual teria sido o reflexo da crise da Covid-19, então aqui a gente pode dizer que o reflexo mais evidente seria essa perda em estoques na ordem de 90 mil reais. Então você vai ter um impacto no ativo da empresa, você vai ter um impacto no resultado, consequentemente você vai ter uma redução de riqueza, uma redução de patrimônio líquido da entidade.
Bom, agora nós vamos tratar do custo de ociosidade, né? Vamos tratar de aspectos relacionados ao reconhecimento e mensuração desse elemento, que ele vai ser visto em empresas industriais, né? Então vejam só, basicamente nós temos uma regra norteadora que os custos fixos indiretos de fabricação eles devem ser alocados aos produtos, né? Considerando a capacidade normal de produção. Por exemplo, o aluguel da fábrica, né? Então, esse aluguel ele não está relacionado diretamente a cada produto que é produzido. Então você vai ter que fazer uma alocação desse custo, considerando algum direcionador de custo, seja produção, seja hora-máquina, seja hora de mão de obra, enfim, o melhor direcionador de custo que seja avaliado pelo contador, né? E aí ele vai fazer o rateio desse custo para os produtos. Agora, isso é considerando a normalidade, quer dizer, a utilização da capacidade produtiva da empresa, considerando a média de utilização, né? O que pode ser considerado normal, né? Agora, havendo algum evento que paralise parte da produção, então essa paralisação, essa ineficiência, ela vai gerar uma ociosidade da capacidade. Então, os custos fixos do período, eles em princípio podem não ter uma redução. Então, eles não podem ser, em sua totalidade, alocados para os produtos, porque uma parte deles está atrelada àquela capacidade ociosa, né? Então, é importante se mensurar isso. Então, no cenário atual, você vê, por exemplo, na indústria automotiva, você teve uma queda expressiva na produção, então você vai ter um alto nível de ociosidade, você vai ter um reconhecimento significativo de custos. Então você vai ter uma retração de demanda lá na ponta, que isso vai se refletir na produção das indústrias. Então você pode ter uma ociosidade decorrente dessa retração da demanda, e aí vai ser importantíssimo que seja reconhecido o respectivo custo, para se avaliar corretamente os impactos no ativo e os impactos no resultado dessas empresas. É fundamental que essa ociosidade ela seja corretamente mensurada, né? Então é preciso ter um controle efetivo desses custos e do histórico de produção da empresa para se chegar no que seria a capacidade normal, né? E daí fazer a alocação dos custos e, no final das contas, encontrar aquilo que seria esse chamado custo de ociosidade, né? Então, vamos lá. Então, nós temos um exemplo para tratar disso. Bem, então temos esse quadro que ele traz aqui o histórico de produção dos produtos A e do produto B e do custo fixo, tá? Então nós temos aí informações trimestrais, né, que vão do primeiro trimestre de 2018 até o primeiro trimestre de 2020. Neste último trimestre já é possível perceber aqui o efeito, né, na redução da produção. Aqui estamos assumindo que decorreu da pandemia. Então você vê que houve uma queda acentuada, né? Visualmente nós temos isso aí. Só que no primeiro momento o custo fixo ele tenta se manter no mesmo nível. Isso porque, no caso específico aqui da crise da Covid, né, você teve impactos um tanto quanto inesperados. Então as empresas não tiveram tempo para se ajustar. Nessa realidade que nós temos aqui para os próximos meses, para o final do ano, é preciso que a empresa ajuste esse custo fixo. Se ele tem uma queda expressiva na produção, ele não pode manter o mesmo nível de custo fixo. E aí cabe uma avaliação de quais itens devem ser objeto de redução, né? O importante é que aqui, com a mensuração desse custo de ociosidade, é possível ter uma dimensão do impacto dessa ociosidade no resultado. E aí já é um elemento que vai contribuir para a necessidade de uma redução mais urgente desses custos, ou outra alternativa, entendeu? De locação, se fosse o caso, de uma parcela da capacidade. Enfim, aí são decisões de cunho empresarial. Bem, mas é importante que seja evidenciado o montante do impacto, né, dessa ociosidade sobre o patrimônio e o resultado da empresa. Então essa informação ela é fundamental para o processo decisório. Nós temos aqui a produção média para o produto A e para o produto B, né? Então, primeiro nós colocamos aqui a média, considerando os trimestres desde o primeiro até o primeiro de 2018 até o quarto trimestre de 2019, né, considerando todos os trimestres. Então, aqui nós temos para o produto A uma média de produção de 16.625 unidades e para o produto B uma média de 17.875.
Só que muitas indústrias, elas acabam tendo sazonalidade de produção. E isso é preciso ser considerado quando você calcula essa média, para não gerar distorções. Então, no nosso caso aqui, nós vamos ter aqui uma média, considerando somente os primeiros trimestres, no caso tem o primeiro trimestre de 2018 e 2019, né, nós vamos chegar a uma média de 6 mil unidades para o produto A e uma média de 23.500 unidades para o produto B. Então, veja só, são números bastante diferentes. Então, é importante considerar o fator sazonalidade no cálculo dessa média. Isso você vai diminuir significativamente eventuais distorções que possam ser verificadas aqui na determinação da média. Agora, vale dizer, é preciso avaliar se essa sazonalidade ela realmente é expressiva, né? E se de fato há sazonalidade. É porque quanto mais informações você tiver, melhor para a definição dessa média, né? Se você pode utilizar o histórico, se as variações ao longo dos períodos elas não são tão significativas, então considera o histórico todo. Mas se há sim sazonalidade, considera os períodos específicos. Então aqui eu utilizei a informação em base trimestral, né? Mas se for possível, também você pode utilizar a informação da capacidade da produção, né, com base mensal. E aí você vai ter uma média com base em mais ocorrências. Então pode ser interessante. Quanto mais informação você tiver para a determinação dessa média, melhor, né? Então vamos seguir. Então veja só, para se fazer o rateio, nós estamos considerando aqui que a indústria ela rateia os custos fixos indiretos com base na produção. Então nesse caso aqui ficou mais fácil, mas é preciso avaliar se o direcionador de custo vai ser, por exemplo, hora-máquina, hora de mão de obra. Então tem que avaliar isso porque pode ser necessário fazer um ajuste ou outro aqui nesse valor unitário, né? Então vejam só, para encontrar o custo fixo unitário, eu vou dividir o custo total pela capacidade normal média. Então nós vamos considerar aqui o custo fixo do período, custo fixo total, 350 mil, e essa capacidade média, normal média de 29.500 corresponde à produção média do produto A, 6.000 unidades, e a produção média do produto B, 23.500 unidades. Então, fazendo essa operação, nós chegamos a um custo unitário de R$ 11,86, quer dizer, um custo fixo unitário. Então, como estou utilizando a produção como direcionadora de custo, então, para fins de alocação, então eu vou simplesmente, no caso, vou multiplicar esse custo fixo unitário pela produção efetiva. Então eu tenho 11,86 vezes 2.000 unidades produzidas do produto A, efetivamente, eu vou ter um custo de 23.720. Vou ter aqui 11,86 vezes 7.000 unidades do produto B, e aí eu chego num custo de R$ 83.000,20, relativamente à parcela do custo fixo total que foi rateada para o produto B. Temos a exibição gráfica disso, que eu falei, então vamos ter aqui um custo fixo total de 350 mil, você vai ter parte desse custo, 23.720, vai ser rateada, vai ser alocada para o produto A, 83.020 vai ser alocada para o produto B, e a diferença vai ser atribuída, vai ser alocada à ociosidade. Então, no nosso exemplo, nós vamos ter um custo expressivo de ociosidade, né, que ele vai ficar na ordem de R$ 243.260. Então, veja só, houve a mensuração, né, da queda da produção. Qual foi o impacto no patrimônio da queda da produção? Qual foi o impacto no resultado da queda de produção em função da pandemia? Foi no valor de R$ 243.260. Perceba, é um valor estimado, mas ele considera um critério de rateio, uma alocação de custos, que já era utilizado pela empresa. Então, aqui você vê que da parcela de custos você teve 243.260 que não pode ser recuperada com a venda dos produtos. Então, ela vai impactar o resultado do período. Você vai ter um efeito negativo desde já com esse custo de ociosidade, tá? Então, aqui nós vamos fazer a contabilização, né? Então, nós temos aqui um valor acumulado, isso pode ser numa conta de ativo, não tem problema, como se fosse um estoque, né, uma parcela do estoque em elaboração, mas segregado antes do rateio. Isso aí vai depender de como o contador acha melhor a configuração do plano de contas, tá? Então, veja só, aqui eu acumulei o valor, tá, em 350 mil aqui nessa conta, e agora eu vou fazer a alocação. Então, transferi 23.720 para o estoque, para a elaboração A, do produto A,
para o produto B83.020 e vou transferir o restante para uma despesa, outras despesas. Quer dizer, eu tive uma perda no período. Olha só, isso aqui evidencia claramente o impacto no resultado decorrente da pandemia. Então, a empresa de um custo de 350 mil, ela não vai conseguir recuperar esse valor com a venda dos produtos. Na verdade, ela teve uma perda daquele investimento, né, que é representativo do custo, né, do capital aplicado para a produção, ela teve uma perda significativa aí, em função da retração da demanda de 243.260, então é bastante representativo. Então esse número ele já pode ser útil para a definição de estratégia de redução de custos, ou então a destinação da utilização da parte ociosa da unidade fabril. Então, como eu falei anteriormente, são decisões de natureza empresarial, né? Mas a informação contábil ela está apontando aqui onde é que tem um problema. Então, quer dizer, a ociosidade e o nível de custo fixo que existente, ela vai gerar uma perda significativa, vai impactar significativamente o resultado. Então, aqui, de pronto, a gente vai dizer o seguinte, qualquer um que olha, diz, olha, é preciso diminuir os custos fixos. Então, aqui você vai ter uma visão clara e delimitada dos impactos dessa pandemia sobre o patrimônio e o resultado da empresa. Isso aqui é bastante interessante, evidencia claramente isso. Então, aqui é importante que seja efetivamente divulgado em notas explicativas. Agora, nós iremos tratar das perdas esperadas em recebíveis, né? Então, esse tópico ele é bastante sensível porque ele está bem próximo, muito relacionado aos fluxos de caixa dos clientes, né? Então, veja só, se você tem uma retração da demanda que está afetando todos de maneira sistêmica, né? Então, possivelmente, os recebíveis eles podem ser um dos itens mais sensíveis do teu patrimônio, né? Tendo em vista que você vai ter redução de fluxo de caixa dos clientes e aí pode ser que eles tenham dificuldade em honrar as obrigações no prazo originalmente pactuado, né? Então, veja só, aqui nós temos um princípio básico que também vale lá para os estoques, vale quando se trata de impairment, vale para qualquer ativo, é que nenhum elemento pode estar registrado na contabilidade por um valor superior àquele pelo qual se espera que ele seja recuperado. Então, se você aplicou capital na aquisição de um determinado ativo, é porque você espera recuperar aquele capital, você ter o retorno daquele capital e ter um retorno sobre aquele capital, né, que aí você vai ter sua rentabilidade sobre aquilo que foi aplicado no futuro. Então você espera que ingressem benefícios econômicos futuros, né? Se esses benefícios eles não mais vão ingressar, se não existe expectativa de recuperar pelo menos aquele capital aplicado, então aquilo deixa de ser ativo. Então, é necessário que uma perda seja reconhecida. Então, no caso de recebíveis, por exemplo, isso é fundamental até para se tentar negociar, fazer dilação de prazo, mas é importante que você faça isso sabendo a tua perda esperada, né? Então, ver se aquilo é factível, porque se você tiver uma perda muito significativa, isso pode afetar até a tua continuidade, porque você vai ter uma redução expressiva no teu fluxo de caixa. Então, aí você já verificar a decisão de tomar financiamento, de captar recursos com os sócios, enfim, tem uma série de decisões atreladas a isso. Bem, então, outro aspecto muito importante que tem que ser considerado, e aí de caráter mais operacional, é a avaliação quanto ao aumento significativo no risco de crédito. A pergunta é, houve esse aumento significativo ou não? Havendo, então, o contador vai precisar, juntamente com a empresa, né, considerar toda a vida do instrumento financeiro, quer dizer, até seu vencimento, para fins de avaliação de eventuais perdas nesse período futuro. Se não houve aumento significativo, então essa avaliação vai considerar os próximos 12 meses, né? Então, no cenário que a gente está vivenciando, mesmo que não tenha sido considerado um aumento significativo de risco, mas aí a gente vai estar fazendo uma avaliação num período de tempo que vai estar envolvendo toda essa pandemia. Então, outro aspecto importante é que essa avaliação ela tem que ser feita mensalmente, né? Porque a cada mês você tem um cenário diferente, né? Então, você pode ter localidades que ampliaram as medidas de isolamento social, em outros pode ser visto um certo relaxamento, e isso tudo tem impacto na atividade econômica daquela localidade. E aí o contador, juntamente com o departamento financeiro da empresa, com o gestor da empresa, ele pode contribuir na discussão, coletar elementos e fazer a estimativa dessas perdas, né?
Então veja só, as perdas irrecebíveis, dentro disso que eu estava falando, né, elas devem refletir, né, o valor imparcial e ponderado pela probabilidade que seja determinado a avaliar um intervalo de resultados possíveis. Então é importante que se verifique títulos específicos ou grupos de títulos semelhantes, né, e que você avalie cenários de risco, né? Então, quer dizer, tem um cenário de 50% de que isso aqui eu não vou receber. Então, aqui tem um cenário de 30% de eu receber apenas a metade, né? E 20% de que eu vou receber integralmente. Então, considerado esse cenário, vê a probabilidade de ocorrência de cada um, no caso 50%, 30% e 20%, e aí você tem condições de estimar essa perda esperada com base nesses cenários. Um aspecto, acho que, de maior dificuldade, que representa o maior desafio, é que nos próximos meses nós temos muitas incertezas, né? A gente não está sabendo bem como é que vão se comportar essas medidas de isolamento, né? Então, se o número de casos, infelizmente, de pessoas contaminadas e de mortes, se vai aumentar ainda e por quanto tempo. Então, a gente tem uma série de incertezas que devem ser consideradas, né, dentro dessa definição dos cenários, né? Bom, então considerar também o valor do dinheiro no tempo, mas aqui eu chamo a atenção que nós estamos com uma queda inflacionária, né? Foi registrado inclusive no mês de abril deflação, então isso aí é um fator que no cenário atual aqui no Brasil ele não tem, ele perde um pouco de relevância, apesar de ser importante, né? Mas é diferente se você tivesse num ambiente inflacionário, né, mais significativo, né? Então aqui nós vamos ter, por fim, né, que devem refletir informações razoáveis e sustentáveis disponíveis, sem custo ou esforço excessivo, na data do balanço sobre eventos passados, condições atuais e previsões de condições futuras, né, condições econômicas futuras. Então, justamente o que eu falei. Então, você precisa considerar eventos passados, por exemplo, o histórico de relacionamento do cliente, o que é que está acontecendo agora, como é a composição dos títulos, enfim, e o que é que eu espero para o futuro, como isso pode se refletir no que se refere ao risco do crédito, né? Então você tem todas essas fontes de informações que eu falei, né? Você tem o histórico do cliente, você tem informações de boletins oficiais sobre o comportamento de casos, né? Sobre as medidas, né? Como irão se comportar as medidas de isolamento social nos próximos meses, né? E também, num momento como esse, eu acho que até mesmo uma conversa, né, a empresa entrar em contato com o cliente e obter alguma informação, pode trazer algum subsídio para a contabilidade considerar na estimativa dessas perdas esperadas. Então, até isso é válido também considerar como uma fonte informacional, né? Dada a importância do tema, já em março, a Fundação FRS emitiu um documento, que é FRS Covid-19, tecendo alguns comentários e algumas orientações gerais, né, para fins da aplicação do FRS 9, no caso o CPC 48 nosso, no que se refere à contabilização das perdas de crédito esperadas, né? No caso, a gente está tratando aqui das perdas esperadas em recebíveis, né? Especificamente, mas aqui ele trata de uma maneira geral para os instrumentos financeiros como um todo, né? Conforme prescrito lá pelo CPC 48. E a CVM também emitiu uma ofício circular, o número 3 de 2020, já em abril, também tratando de aspectos relacionados ao reconhecimento dessas perdas. Então, esses documentos, eles dão um recado bem claro, né? Basicamente é o seguinte: seja criterioso e bastante cuidadoso quando você for realizar a estimação dessas perdas, né? Então, é preciso que você, de fato, consiga enxergar aquilo que pode representar perda. É preciso separar fatores que têm efeitos temporários daqueles que têm efeitos permanentes. Então, o mero diferimento de um prazo, uma repactuação de prazo, insisto, não significa um fator relevante para o aumento significativo no risco de crédito. Então, isso tem que ser segregado. Isso é muito importante que seja observado, tá? Agora nós vamos para o nosso exemplo, né, que vamos tratar de perdas esperadas em recebíveis. Então, vejam só. Nós temos aqui uma empresa comercial Bravada, distribuidora de autopeças. Vamos considerar que ela possuía em 31 de março de 2020 a composição, né, de recebíveis conforme está sendo evidenciado aí no quadro. Então você tem um total de 5 milhões e aí você tem, por exemplo, 1 milhão e 50 de contas de duplicatas vencidas já, né? Veja só, como já tem um vencimento, o risco dessas tende a ser
até um pouco maior, né? Mas isso precisa uma análise criteriosa ainda, né? Pode ser de repente que os clientes tiveram uma dificuldade, um ou outro teve uma dificuldade pontual e já vai quitar essa dívida com a empresa, né? Então até 30 dias, 925 mil, entre 31 e 90, 1 milhão e 700 e por aí vai. Então é preciso uma análise individual dos títulos que compõem essa carteira. Se não for possível individual, mas pelo menos de forma agrupada, né? Bom, de início essa segregação ela é importante porque você já vai ter um panorama aqui do que pode sofrer algum efeito, né? Porque se a gente imaginar que essa crise ela vai ser mais acentuada até o final do ano, então pelo menos esse grupo de recebíveis aqui até os 180 dias, eles merecem uma maior atenção, né? Então quer dizer, o risco de crédito desses títulos ele pode ter aumentado de forma significativa, né? Então é preciso avaliar isso. Essa segregação é interessante por conta disso. Bom, então é o seguinte, considerando tudo aquilo que eu falei, aqui a gente está supondo que o contador, juntamente com o staff financeiro da empresa, com a gestão, discutiram, né, consideraram variáveis, né, por categoria de título, por cliente, enfim. E aí segregaram os clientes de cada categoria de vencimento em alto risco, médio e baixo risco. Então nós vamos ter alto risco, foi estimado aqui 15%, médio risco 6% e baixo 3%. No nosso exemplo, esse percentual de 3%, ele já seria o que a empresa praticava antes para calcular essas perdas estimadas, com base nos históricos, né, de cada cliente. Então vejam só, aqui nós vamos ter uma estimativa que foi fruto já de um desenho de cenários, tá? De consideração de variáveis relacionadas ao próprio cliente, relacionadas à pandemia, enfim. Bem, isso aqui vai ser o ponto crucial da análise, né? Por isso que é importante que o contador ele tenha uma compreensão do cenário econômico atual, né? E que possa discutir esses fatores juntamente com a empresa para se avaliar efetivamente isso, considerando relacionamento de clientes e tudo mais. Então, isso aqui é fundamental. A contabilização é uma consequência, mas a definição desses percentuais é que é o ponto central aqui e de maior preocupação na atividade contábil para a estimação dessas perdas. Então, é preciso fazer isso com muita cautela, com muito cuidado e se cercando do maior número de informações disponíveis, tá? Então vejam só, aqui nós considerando toda essa matriz de perda, nós chegamos a uma perda total no valor de 442.500, tá? Então como vamos contabilizar isso? No nosso caso, nós estamos supondo aqui que a empresa já vinha calculando, como eu falei, aqueles 3%, então ela tinha um saldo de PCLD de R$90 mil já reconhecido. Então, o que pode ser feito em termos de contabilização, né? Podemos ter a metodologia que eu vou utilizar aqui, que é você ajusta essa perda estimada ao longo dos períodos, complementando-a ou então reduzindo-a em função da perda que você calculou no período, né? Sempre trabalhando aqui com a parte estimada. E no caso das perdas efetivas, aí a empresa ela pode fazer a baixa diretamente na conta de duplicatas a receber, sem afetar necessariamente essa conta, tá? Uma alternativa é a cada período se reverter o saldo da perda estimada e constituir um novo saldo para o período. Então isso aí vai depender do nível de controle que se deseja, né? Você vai ter sempre duas contas. Você vai ter uma conta de resultado, né, que vai representar as perdas efetivas e outra que sempre vai representar as perdas estimadas. Então traz uma série de vantagens para controle, inclusive no âmbito fiscal, né, porque as perdas estimadas elas não são dedutíveis, enquanto as efetivas são, respeitados os critérios estabelecidos na legislação. Então é interessante manter esse controle separado do que é perda estimada e do que é perda efetiva. Então no nosso caso, como eu falei, nós fizemos o seguinte, olha, nós já tínhamos um saldo de 90, queremos chegar a uma PCLD aqui, né, de 442.500, então eu simplesmente faço um lançamento com a complementação. Perceba, os 90 já foram despesas no período anterior. Então o meu efeito no resultado agora desse período vai ser 352.500. Se eu fizesse a reversão dos 90, aí eu teria uma receita.
e reconhecesse a perda estimada integralmente pelos 442.500, aí eu teria uma despesa. Quando eu confrontasse a despesa de 442.500 com a receita de 90 mil, eu chegaria a um efeito líquido negativo no resultado, uma despesa de 352.500. Bem, então seguindo aqui, nós vamos ter aqui, ó, que nós temos aquela visão de balanço, que o que importa agora em 31/3, né, é que você tem uma perda estimada de 442.500. Né? Então eu tive uma variação de 352.500 no período, que isso vai se refletir no resultado, mas o que aparece em termos de balanço é esse impacto aqui. Então dos 5 milhões que eu tenho de duplicatas a receber, a expectativa no período de recebimento é apenas de 4.557.500. Haja vista a perda que foi estimada. Né? Bem, então se nós agora considerarmos o mês de abril, né, vamos um pouco adiante aí, considerando toda a movimentação que teve em abril, então com a mesma matriz de risco, então nós vamos chegar a uma perda estimada no valor de 368.250, no nosso exemplo, né? Então veja, como eu falei, é interessante que essa avaliação, principalmente na situação atual, ela seja feita mensalmente, porque a cada mês você tem um cenário totalmente distinto. Então, devido às incertezas quanto ao término de tudo isso, então é preciso avaliar a cada mês, né, o novo cenário, porque sempre nós temos um cenário um pouco diferente, e aí sim calcular, sempre estar ajustando mensalmente essa perda esperada, né, que eu acho que é o mais correto a ser feito no momento. Então aqui no nosso exemplo, nós no período anterior nós tínhamos 442.500 e agora essa perda ela vai para 368.250. Eu tenho um total de recebível de 4.850. Perceba que durante um período você pode ter feito vendas adicionais, né? Você pode até ter adotado um rigor de crédito maior e vendeu a prazo. Você pode ter contabilizado perdas efetivas, tá? E você pode até avaliar a classificação de um cliente como de alto para médio risco, ou para baixo risco, ou vice-versa. Então tudo isso pode acontecer. Então por isso que é necessário que você elabore uma nova matriz de perdas para estimar esse novo número nesse mês seguinte. Então aí nós faríamos o seguinte, já teríamos um saldo de 442, como minha perda agora eu estimei em 368.250, eu vou fazer uma reversão de 74.250. E aqui eu terei uma receita com reversão de PCLD. Então nesse caso aqui é um ajuste, né, do que foi reconhecido anteriormente. Então, do que eu esperava perder, agora eu só espero 368. Mas isso não quer dizer que a perda não aconteceu. Veja só, se um determinado título, ele de fato não foi recebido, por essa sistemática aqui, o que a empresa fez? Ela baixou direto do contas a receber. Baixou direto de duplicatas a receber. Então, aquele título ele já está fora da avaliação da perda esperada. Então, quer dizer, a perda dele se efetivou, então ele não vai entrar mais ali. Né? Então, a redução aqui não quer dizer que não houve perda, tá? Aqui sempre é relacionado à expectativa de perda daqueles títulos que compõem a duplicatas a receber, a tua conta duplicatas a receber. E é sempre uma expectativa em relação ao futuro. Né? Então, o que efetivamente foi perdido, ele já foi baixado a parte lá. Se baixou duplicatas a receber e debitou despesa. Aí é uma perda efetiva, tá? Bem, e na visão de balanço patrimonial nós temos a seguinte configuração, né? Agora em abril nós vamos ter uma expectativa de recebimento de 4.481.750, porque de um total de duplicatas a receber de 4.850, espera-se que não seja recebido um total de 368.250. Essa informação da perda esperada é o que sinaliza o impacto da crise nesse elemento do ativo, né? Então é importante até verificar que você pode, até para evidenciar o que seria efetivamente na pandemia, você considerar as perdas, o histórico de perdas do período anterior e comparar com isso aqui. Ou até mesmo o seguinte, se havia aplicação de um percentual, né, em períodos de normalidade, né, então você pode, em cima desse saldo de 4.850, você pode aplicar esse percentual, encontrar a perda que você esperaria em uma situação normal e confrontar com essa perda esperada nesse momento de pandemia.
A diferença pode ser evidenciada como um impacto dessa crise. Então, é uma informação adicional que pode ser prestada, e isso pode ser valioso para a tomada de decisão. É para não se confundir, para não pensar que todo o valor necessariamente vem dessa crise. Não, você já tinha um reconhecimento anterior, você já fazia o reconhecimento dessas perdas, né? Então, você tem um aumento em função disso. Então, o interessante é evidenciar o quanto foi esse aumento. Tá? Esse é o ponto-chave até para a evidenciação da informação, para que fique mais clara para o usuário. Agora nós iremos tratar do nosso último tópico, né? Modificação de contratos, considerando as regras prescritas pela NBC TG 47. Né? Então vamos seguir, vamos ver os principais aspectos disso aí. Vejam só, a modificação contratual ela possui uma definição específica dada pela norma, né? E essa definição é importante porque só vamos ter aplicação no tratamento contábil relativamente à modificação contratual se a alteração observada atender a definição prescrita pela norma. Então veja, pela NBCTG 47, diz que a modificação do contrato é alteração no alcance ou no preço, ou ambos, né? Alteração de contrato que seja aprovada pelas partes. E ela existe quando cria novos direitos e obrigações executáveis das partes do contrato ou modifica direitos e obrigações executáveis existentes. Então percebam, nós temos uma definição específica, né? Aqui fica bastante claro, né, sob a ótica da norma, que se você tiver uma alteração que não tenha sido aprovada pelas partes do contrato, não pode ser tratada como modificação. O primeiro ponto é esse. E o segundo ponto é que se uma alteração ela for consensual, for aprovada por todas as partes, ainda assim tem que se verificar se essa alteração ela cria ou modifica direitos e obrigações. Então, assim, é preciso que o contador ele avalie cada alteração, né, na relação comercial entre empresa e cliente, a fim de verificar se essa alteração ela se enquadra nos contornos definidos aqui na norma. Né? Porque é preciso analisar, inclusive, aspectos jurídicos sobre tudo isso. Né? Porque quando você fala de direitos e obrigações, isso tem que estar pautado na regra jurídica. Então, tem que fazer uma avaliação jurídica disso aí. Se o contador não puder fazer, que se fala com a empresa que essas alterações sejam avaliadas por um advogado, enfim. Então, esse tipo de alteração ela vai ser comum em diversos setores, sobretudo aqueles que têm que envolva algum nível de prestação de serviço, sobretudo aqueles serviços continuados, né? Então, por exemplo, você vê os serviços educacionais, né? Muitas instituições de ensino passaram a oferecer aulas não presenciais e nesse contexto ofereceram redução de preço, né? Então, isso é um fator, nós até iremos tratar isso no nosso exemplo. Você vê no setor de turismo, né, a remarcação de pacotes turísticos, de passagens aéreas, enfim. Tem toda uma problemática no setor, o setor foi fortemente impactado, né? Então, no setor de entretenimentos também, de shows, de peças de teatro, enfim. Você pode ter remarcação e aí uma repactuação entre aqueles que compraram os ingressos e quem está promovendo o espetáculo. Então, tem uma série de alterações, né? Que às vezes você não tem um contrato escrito, né? Ou então você adquiriu um ingresso, alguma coisa, você tem todo um regramento jurídico que suporta aquilo ali, mas que deve ser avaliado com cuidado agora. A gente está numa situação que é uma exceção, né? Vive uma situação de exceção. Então é preciso avaliar corretamente qual é a atitude que a empresa vai tomar. Então, essa avaliação do ponto de vista dos reflexos contábeis, ela cabe ao contador, sim. Então, é mais um desafio a ser enfrentado e certamente vai ser superado nesse período, né? Então, vejam só, aqui a modificação do contrato, depois de reconhecida como tal, é preciso definir como ela será tratada do ponto de vista contábil. Então, vai ser tratada como um contrato separado, como um novo contrato e rescisão do contrato existente ou parte do contrato existente. Então, basicamente, você tem assim, critérios definidos para você classificar, né, para categorizar a alteração contratual de acordo com essas possibilidades. Então, vejam só, se a alteração ela envolver a inclusão de bem ou serviço que seja distinto do contrato original, né, e se houver uma alteração de preço, né, que é baseada no preço individual dos itens, dos bens ou serviços que foram incluídos, e houver qualquer ajuste de preço, né, pactuado no âmbito dessa alteração, seja específico do contrato,
aí sim você vai ter algo novo e isso vai ser tratado como um contrato em separado. No caso, na segunda possibilidade, de você tratar a alteração como um novo contrato e você ter a rescisão do anterior, é o seguinte, essa modalidade você não tá ocorrendo a inclusão de bens ou serviços distintos. Na verdade, você está alterando aqui algum bem ou serviço que já consta do contrato, está alterando algum preço, então você vai ter que avaliar o seguinte, do contrato existente, você vai verificar se os bens e serviços que ainda não foram transferidos para os clientes, se eles são distintos daqueles que já foram transferidos. Então, se for, né, se esses bens ou serviços forem diferentes daqueles que já foram transferidos, então aí a alteração contratual, tá, ela vai ser considerada como um novo contrato e uma rescisão do anterior. Porque aquele anterior, como você transferiu bens diferentes, então ele já foi resolvido, né? Veja, é importante que essa avaliação, né, essa possibilidade de você considerar um novo contrato e a rescisão do existente, isso só pode ser feito depois de você avaliar se é um contrato separado ou não. Então, se não puder ser considerado um contrato em separado, agora eu vou avaliar isso, né? E por fim, eu vou ter uma avaliação também, uma avaliação subsequente, né? É que se os bens e serviços ainda não transferidos não forem diferentes dos bens ou serviços já transferidos, aí a alteração contratual, que não vai ser considerado um contrato separado, porque não há inclusão de bens ou serviços distintos e por aí vai, tá certo? Então essa alteração contratual, ela vai ser considerada como parte do contrato existente. Então veja só, no primeiro caso, toda alteração, ela vai ser considerada um novo contrato. Então ele vai submeter a todos os passos, né, do modelo previsto em BCTG 47. Então você vai ter a identificação do contrato, você vai ter a identificação da obrigação de performance, você vai ter a determinação do preço de transação, você vai ter a alocação do preço de transação, caso, né, como você vai ter mais de uma obrigação de performance, e no fim você vai ter a satisfação da obrigação de performance, que é o reconhecimento da receita. Quando eu tenho um novo contrato e rescisão do anterior, esse novo contrato também vai ter que se submeter a todos esses passos, né? Então, já nessa terceira modalidade, que eu passo a considerar a alteração como parte do contrato existente, eu não vou ter que fazer isso. No entanto, eu vou ter que avaliar o impacto dessa alteração no preço de transação para poder distribuir ao longo do período. Porque se é uma parte do mesmo contrato, então se eu tenho receita desse contrato que foi reconhecida anteriormente, é preciso eu fazer um ajuste para compatibilizar, tá certo, o efeito dessa alteração para aquele progresso que já foi reconhecido. Então é possível que no período da alteração, período da modificação, a empresa tenha que reconhecer um ajuste positivo ou negativo relativo a isso que já foi, a receita que já foi reconhecida. Então, se eu tiver uma alteração que é parte do mesmo contrato, se eu tiver um aumento, eu tenho que verificar quanto desse aumento eu teria que ajustar para a receita lá de trás. Então, eu reconheço essa diferença maior relativamente ao progresso já reconhecido no mês da alteração. Então, esse é um aspecto interessante e que exige um rigor técnico maior e que deve ser observado, tá? Bom, então aqui nós vamos tratar de um exemplo que vai contemplar a modificação de contratos. Basicamente, nós vamos tratar de um estabelecimento de ensino, que é a Escola ABC Limitada, ela possui 2.000 alunos, ela tem uma anualidade aí, um valor do contrato, né, de R$ 12.000, a mensalidade é R$ 1.000, então você tem tributos sobre a receita, no caso PIS, COFINS e ISS, na ordem de 8,65%, então veja só, o preço nominal, o valor nominal da anualidade é R$ 12.000, mas o preço de transação é justamente os 12.000 deduzidos dos tributos sobre venda, tá? Então é preciso, lá na frente eu vou mostrar, você fazer esse ajuste, porque essa parcela de tributos, isso não é ingresso de benefício econômico para a empresa, então não pode ser considerado receita, tá? É uma espécie de uma mera retenção, né, que a empresa cobra do cliente, ela retém aquele valor e depois vai pagar para o Estado. Então, muito embora esse valor integre a receita bruta, mas ele não vai integrar a receita contábil.
Então, em função da pandemia, né, das medidas de isolamento social, as aulas foram suspensas e aí a escola resolveu ministrar aulas não presenciais. E isso, de acordo com o exemplo, só iria ocorrer nos meses de maio, junho e julho. Né? Em função disso, a escola deu um desconto de 30% nas respectivas mensalidades. Então, ela deu um desconto de 30% na mensalidade de maio, de junho e julho. Então, ela deu um desconto, a mensalidade é R$ 1.000, ela vai dar um desconto de R$ 300 por mês, que totaliza R$ 900. Bem, então, no nosso exemplo, o contador entendeu que, de fato, é uma modificação de contrato, né? Tendo em vista que essas aulas não presenciais podem modificar direitos e obrigações, isso aí não é algo claro ainda, mas de forma bastante prudente o contador entendeu que isso sim é uma modificação contratual e na ótica dele, como os serviços educacionais continuarão a ser prestados, né, só que de uma modalidade diferente, aqui no exemplo ele não teria entendido que se trataria de um serviço distinto do anterior. Então, não houve uma alteração para modificar isso. E a parcela do serviço ainda não prestada, ela não é diferente daquela que foi prestada. Então, você tem um serviço contínuo de prestação de serviço de educação. E agora só mudou a modalidade. Bem, então, como foi dito, cada aluno obteve um desconto de R$ 900, né? E que isso deve ser considerado para fins de ajuste da anualidade. Bom, no período de janeiro a abril, né, então o reconhecimento da receita ele vinha se dando normalmente, você tem receita bruta de 2 milhões, tributo sobre a receita, o 8,65, né, 173 mil, e aí nós temos uma receita líquida de 1.827.000, né, então essa receita líquida é que representa de fato a receita contábil, e aqui ela representa, basicamente, ela é reflexo do preço de transação, então está tudo ok. Né? Então, até abril, nós reconhecemos um total de 8 milhões de receita bruta, de 692 mil de tributo sobre venda e nós temos uma receita líquida de 7.308.000. Tá? Com relação à alteração contratual, né, a modificação do contrato, nós temos o seguinte, que basicamente você teve a mudança de aula presencial para aula não presencial durante os 3 meses, e isso repercutiu aí num desconto de R$ 900 por aluno, né, considerando a anualidade. Então essa foi a alteração principal. Só que é importante corrigir os efeitos contábeis adequadamente, porque você tem que observar que, na verdade, a alteração foi da anualidade, né, no valor do contrato, né, do valor anual do contrato. Então, esse valor anual precisa ser reconhecido adequadamente ao longo dos meses. Então, por isso que é feito esse cálculo. Então, considerando o montante anual, né? Então, vejam só. Então, tem uma anualidade nominal de 12 mil, com o desconto ela passa a ser 11.100. Então, os tributos, eles caem de 1.038 para R$ 960,15. E aí nós temos um preço de transação original que era de 10.962, que agora passa a 10.139,85. Então, no final do ano, cada aluno ele tem que figurar, na verdade, como receita de cada aluno, né, um total de 10.139,85. Agora, depois do desconto, que isso vai dar uma receita líquida anual de R$ 20.279.700. Né, e uma receita líquida mensal de R$ 1.689.975. Então, veja, essa nova receita, né, calculada após a alteração, ela é que deve servir de base para a contabilização de todo o período. Então, quando você tem a contabilização de janeiro a abril com a receita anterior, então você reconheceu, como é possível ver aqui no quadro, que a receita anterior ela é maior. Então, é preciso fazer um ajuste negativo. Só que você não tem como voltar. Você não vai fazer um lançamento extemporâneo, você não vai reabrir sua contabilidade. O que você vai fazer? No mês de maio, você vai fazer um ajuste negativo correspondente a essa diferença dos 4 meses, tá? Então, aqui é o seguinte. Nos meses de maio, junho e julho, né, nós temos o reconhecimento, normalmente, da receita bruta. Nós vamos ter o reconhecimento dos tributos sobre a receita bruta, que agora vão ser menores, porque eu deduzo aqui o desconto. E agora eu vou ter essa figura, que é o ajuste da receita bruta. Esse ajuste, ele é um número que ele na verdade, ele surge em função de uma exigência da legislação tributária, né? Porque você tem a receita bruta, que é uma figura de natureza jurídica, e que conceitualmente ela é diferente da receita líquida contábil.
Bem, então quando você faz as deduções, em princípio você chegaria na receita líquida, eu quero ser muito próximo da receita contábil, mas só quando você tem uma série de modificações, não só no valor, mas também no momento de reconhecimento, então você começa a ter um descasamento entre receita bruta e receita líquida, que os ajustes de descontos, tributos, vendas canceladas e por aí vai, eles são insuficientes para poder compatibilizar esses dois números, tá? Para poder conciliar esses dois números. Então surge essa figura do ajuste da receita bruta, que aí ele pode ser positivo ou negativo. Então no nosso caso aqui no mês de maio, nós vamos ter um ajuste negativo da receita bruta de 137.025, que na verdade é o desconto líquido do benefício do tributo, porque como você tem uma redução do tributo, a redução líquida do desconto ela é menor, né? Então você vai ter essa redução dividido por 12 vai dar 137.025. E aí no mês de maio, como eu tenho que contabilizar o desconto, né? Então esse desconto diminuído da parcela de redução da tributação, né, que era 173 mil, né, e agora passou para 121 mil, então eu tenho uma diferença aqui de 51.900, né, então quando 600 menos 51.900, eu vou ter 548.100, né, então esse valor é justamente os 137 mil multiplicado por 4, que é os 137 mil de janeiro a abril. Então, quando eu faço esses ajustes aqui, eu já estou fazendo o ajuste necessário para compatibilizar a receita já reconhecida. Agora, para o mês de junho e o mês de julho, aqui nós vamos ter uma redução superior àquela que seria necessária aqui dos meses, que bastaria apenas deduzir os 137.025. Mas como para fins de receita bruta eu preciso registrar o tributo e preciso registrar aqui o desconto, né? Então eu vou ter uma redução maior do que os 137. Eu vou ter uma redução, na verdade, dos 548 mil, né? E 100 efetivo líquido, né? Comparando a situação anterior com essa agora. Então, se eu faço a diferença com aqui os 137 mil, então eu vou estar deduzindo por esses caras aqui, olha, uma parcela superior dos 137 e 411. Então aqui eu faço um valor positivo que é para poder neutralizar e assim chegar na receita líquida esperada conforme o cálculo lá que fizemos da alteração contratual, né? Que esse é o valor da receita líquida efetivo, tá? Então é importante observar que a receita líquida ela tem que representar o valor que seria reconhecido aplicando todos os requisitos exigidos pela NBCTG 47. Esses valores acima dela, quer dizer, da receita bruta até o ajuste, eles na verdade eles têm que ser registrados por uma exigência da norma tributária, né? E até para respeitar a própria lei 6.404, no seu artigo 187, inciso 1, prevê a receita bruta, né? Isso não foi eliminado. Então você tem uma figura de natureza jurídica que difere conceitualmente da receita contábil, que é mais voltada para a essência econômica da transação. Então aí você vai ter diferenças que vão ser compatibilizadas, seja pelas deduções da receita, seja pelo ajuste da receita bruta. Por isso que é algo um tanto quanto estranho, né? Que é aparentemente esse ajuste aqui, mas ele é necessário para poder conciliar as visões da receita bruta e da receita líquida. Então aqui nós vamos para a contabilização, tá? Então vamos ter a contabilização aqui do mês de maio, de junho e de julho. Nós vamos ter essa configuração que vai refletir o que nós mostramos ali no quadro, né? Receita bruta desse período, os descontos e o ajuste da receita bruta. Tá? E nós vamos ter aqui a contabilização das mensalidades a receber, né? É importante notar que o saldo, né, que os valores contabilizados de mensalidade a receber, eles tomam como referência o valor reconhecido como receita. Tá? Então vejam só, muito embora o total esperado a receber dos meses de maio, de junho e de julho, né, individualmente, seja de 1.400.000, né, que nós vamos ter 2 milhões, menos os 600 mil de descontos, vamos ter 1.400.000. Muito embora esse seja o valor, né, a ser recebido nominalmente, temos que essa distribuição do desconto ao longo do ano, ela acaba gerando valores diferentes de recebível, porque ele é reflexo da contabilização da receita.
Então, o que pode acontecer é que se tudo for recebido, por exemplo, aqui no mês de maio, né? Então, se tudo for recebido, quer dizer, 1.400.000, vamos ter uma baixa aqui do ativo de 1.262.975 e a diferença vai ser reconhecida como adiantamento de clientes. E aqui, veja só, no mês de junho, nós vamos ter aqui 1.811.075 a receber, só que você vai ter um ingresso efetivo no máximo de 1.400.000, né? Que é 2 milhões menos desconto de 600. Só que aí você vai ter uma parcela do adiantamento do mês anterior, né? E aí você vai ficar com a pendência ainda de valor que vai ser resolvido nos próximos meses. Então você vai ter um descasamento nesses valores, né, em relação aos valores nominais que estão sendo pagos. E é preciso ter um controle para, de repente, nem considerar adequadamente valores que eventualmente, contabilmente, sejam enxergados como adiantamento e também valores que estão em aberto, mas que necessariamente não estão em atraso, né, do ponto de vista da relação jurídica entre a escola e os pais dos alunos, né? Então é importante ter esse controle e separar efetivamente esses valores para compreender bem esse saldo, tá? Então, recomendo que tenha um controle à parte, isso aí a escola pode ter também, né? Mas o contador precisa também ter um controle que subsidie aí esses valores lançados na mensalidade a receber. Bom, então aqui nos tributos sobre a receita, você tem a contabilização dos meses, tá? Você vai ter os 3 meses, a contabilização normal, né? Tributo sobre a receita bruta, atributo sobre a receita bruta a recolher, tem reconhecimento do passivo. E aqui nós vamos ter a contabilização do mês de agosto e ela vale também para os demais meses, né, até dezembro. Então aqui volta a ser o normal. Veja, muito embora o valor da receita líquida considere o desconto, a parcela mensal do desconto líquido, né, líquido dos tributos, mas é preciso registrar a receita bruta pelo valor integral e a tributação vai incidir sobre o valor integral da receita bruta. E aí surge o seguinte, a necessidade de fazer esse ajuste negativo aqui da receita bruta para compatibilizar o valor anterior e se chegar no valor líquido, na receita líquida, né, que você vai obtê-lo de acordo com o que prescreve a norma contábil, né? Bem, se você não fizer esse ajuste, você vai chegar a um valor diferente, aí você vai chegar num resultado do ponto de vista contábil que vai apresentar distorção. Bem, aqui nessa apuração anual fica bem claro o efeito do desconto, né, sobre o contrato. Então nós vamos ter uma receita nominal de 24 milhões, tributos de 1.920.300 e o desconto efetivamente concedido, né, isso aqui é um valor total, né, considerando todos os alunos, os 2.000 alunos, né, e nós chegaríamos a uma receita de 20.279.700. Então essa receita é a que vai ser distribuída ao longo dos meses. Então, quando você considera 20.279.700, que já é o valor afetado pelo desconto, e você considera a mensalidade com base nesse valor, aí você chega naquele valor de receita líquida que nós vimos a partir de junho, né, no nosso exemplo, que é de 1.689.975, né? Então, isso fica bem claro que o efeito do desconto ele não é pontual, ele não se refere a um mês, ele se refere a todo o contrato e deve ser distribuído ao longo do ano. Então, o objetivo de toda essa ginástica contábil que fizemos, diversos lançamentos e ajustes e tudo mais, é justamente para compatibilizar isso, para permitir que você tenha um efeito diluído desse 1.800.000, né, líquido dos tributos, né, e aí ao longo do ano. Por isso que nos dá uma receita líquida mensal de R$ 1.689.975. Então, o objetivo é esse, tá? Bom, em nossa conta de ajuste da receita bruta, né, que aqui o objetivo, como eu falei anteriormente, é compatibilizar, né, o valor de receita bruta e receita líquida, né, relativamente àquilo que não foi objeto de dedução da receita bruta. Então nós temos que nesse exemplo ela simplesmente registra os efeitos temporários, né? Então eu tenho no primeiro momento, né, a redução mensal aqui de maio, depois ele retoma por conta dos descontos que eu expliquei lá atrás, e aí você volta a redução mensal até dezembro. E quando você verifica o total da movimentação, né, tanto a débito quanto a crédito, você verifica um valor igual. Então essa conta no final do período ela vai estar zerada, então não precisa encerrar. Muito embora ela seja uma conta que no teu plano de contas você vai cadastrá-la como conta de resultado, né?
Então, mas nesse caso aqui, neste exemplo, os efeitos se neutralizaram. Por quê? Porque esses efeitos temporários, eles incidiram apenas e se resumiram apenas ao próprio ano. Bem, esse ajuste também ele tem algumas implicações que devem ser observadas no âmbito da apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, quando nós estamos tratando do regime com base no lucro real. Bem, chegamos ao final da nossa apresentação. Muito obrigado por sua audiência, muito obrigado pelo seu tempo. Espero que os tópicos aqui apresentados lhes sejam úteis, seja na atuação profissional, seja na sua atuação acadêmica. O importante é que o conhecimento seja disseminado. Esse é o nosso maior propósito. Muito obrigado.